Olá, querido professor. Olá, querido irmão. A paz do Senhor. Estaremos iniciando mais uma revista, ou melhor, mais uma lição de número 6. Essa lição que está na revista desse trimestre, que tem como tema o padrão bíblico para uma vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Lição número 6, do próximo domingo, nós estaremos falando sobre a realidade bíblica do cuidado com o corpo. O texto principal diz assim, está lá em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Também o resumo da lição diz que é preciso cuidar do corpo, pois ele é morada do Espírito Santo em nós. Interessante, hein, professor? Nós temos aqui também como objetivos, nesta aula, que saber, um dos objetivos é que os alunos saibam, ao final dela, que Deus nos criou seres sexual. Também conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade. Também compreender qual é o propósito da sexualidade humana. Então, um tema que talvez para algumas pessoas pode soar delicado, mas, professor, eu trabalho com naturalidade esse tema. Claro, eu sei que você é prudente, então não vai exagerar nos termos, não vai exagerar nas palavras a serem utilizadas, mas também não vai ficar com receio, com alguns tabus, porque é importante nós trazermos, repito, com prudência, mas trazermos os temas para os nossos alunos, porque eles são frequentemente abordados por esses temas, onde eles estiverem, na internet, na escola, no trabalho, na faculdade, eles vão ser abordados. Então é importante que nós chegamos com um assunto de forma transparente, de forma clara, com muita sabedoria, com muito cuidado, com muita prudência, com muito respeito. Porém, falarmos aquilo que precisa ser falado. Nós vamos então aqui para a nossa introdução, e eu acho muito interessante nós trabalharmos com os nossos alunos o seguinte conceito. Quem tem um carro, ele vai no manual do fabricante. Quem compra um móvel, vai no manual do fabricante para aprender como que monta, como que desmonta, onde que está o erro. Nós sempre vamos procurar um manual no fabricante, porque se a peça está ali, é porque o fabricante colocou como objetivo. Se a peça quebrou, o fabricante deve indicar onde é que compra uma outra. Então, se um carro, se um móvel, se um brinquedo tem uma peça naquele brinquedo, é porque o fabricante projetou e ele colocou ali. Logo, ele vai saber dizer como que se usa. A mesma forma é o nosso corpo. Nós somos constituídos por diversas particularidades. E nós cremos, e nós sabemos e pregamos que foi Deus que nos fez, Deus que nos projetou. Assim sendo, Ele sabe como que nós devemos ser, usar e nos comportarmos com esse ser tão complexo que nós somos. Uma dessas particularidades que nós temos é a nossa sexualidade. Deus nos fez, Deus nos criou. E o que será que o nosso manual tem a dizer? Qual é o nosso manual? A palavra de Deus. A Bíblia ela é completa, querido jovem. A Bíblia é completa, querido professor. E nós precisamos compreender que os manuais, ou melhor, o manual de vida para nós, não é o que diz a internet, não é o que diz o YouTube, o Google, não é o que diz o que está sendo os livros, e sim a palavra do Senhor. Inclusive com relação à nossa vida sexual, com relação à nossa sexualidade. Isso é muito importante que os nossos jovens tenham essa compreensão. O tópico 1, ele diz assim, Deus nos criou seres sexuais. A criação divina, ao subtópico 1 do tópico 1. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e criou a mulher. Seres completamente distintos um do outro. Se nós formos olhar características físicas do homem e da mulher, são diferentes. Se nós formos olhar as características psicológicas do homem e da mulher, são características diferentes. Se nós vamos olhar as características sexuais do homem e da mulher, são características diferentes também. Agora, o homem e a mulher, por mais que sejam diferentes,
na sua construção, vamos assim dizer, na sua criação, eles são complementares e feitos para viver em harmonia. E não só feitos para viver em harmonia, mas feitos para gerar harmonia em toda a criação. Então, a queda, o pecado bagunçou, mas na verdade, o ser humano, ele foi criado perfeito. O homem com as suas características, a mulher com as suas características, e ambos se complementando para haver tanto harmonia no casal, na humanidade, tanto haver harmonia em toda a criação. O subtópico 2 nos traz uma questão muito pontual já no nosso meio, de que Deus criou dois sexos. Deus criou macho e fêmea. O que a gente fala muito na ciência, né? O cromossomo XY e XX. Então, Deus cria homem e mulher. Nós não entendemos nem biblicamente, nem cientificamente, né? Nós não entendemos nem biblicamente e nem cientificamente que alguém se torna homem ou que alguém se torna mulher, mas sim que ele nasce homem ou que ele nasce mulher. Essa é o nosso posicionamento, tanto perante a Bíblia quanto perante a ciência. Importante nós batermos nessa tecla também com nossos alunos. Um outro ponto interessante, queridos, e aqui é algo que você pode se debruçar, né, para buscar algumas informações e trazer para os seus alunos, é sobre a questão do pecado de Adão e Eva. Há muitas pessoas especulando, ensinando, de que o pecado entre Adão e Eva foi um pecado na área sexual. Mas nós temos que ter essa compreensão de que, embora haja muita gente explicando vídeos aí em redes sociais, tá, em plataformas de vídeos, dizendo e ensinando e explicando, e muitos jovens achando que, puxa, descobrimos de que o pecado deles foi na área sexual. Mas, na verdade, não há nenhum indício bíblico para nós acreditarmos dessa forma. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses influencers que cada vez mais estão presentes no dia a dia dos nossos jovens, mais do que nós mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos estar no dia a dia deles, mas os influencers estão lá no bolso, né? Na hora que eles pegam o celularzinho, estão assistindo, recebem notificação, o tempo todo. Nós precisamos combater o ensino equivocado da palavra do Senhor. Nós temos que ter a compreensão de que o sexo, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, jamais será maldição, jamais será pecado, e sim bênção para o casal que está desfrutando. Então nós temos que ter essa compreensão de que o Adão e Eva, o pecado não foi um pecado na área sexual, porque um pecado, ou melhor, a sexualidade debaixo da bênção de Deus, debaixo dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor, não será maldição, não será pecado, e sim será bênção. Não foi isso o pecado de Adão e Eva, que nós precisamos deixar isso bem claro para os nossos jovens. Nós vamos para o tópico 2, falando sobre os perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Então, o nosso corpo é algo real, está aqui, né? A sexualidade, de igual forma, ela é real, não tem como nós ignorarmos. Os impulsos, né? A juventude, adolescentes, jovens, passam muito por isso, mas todas as pessoas passam pelos impulsos, pelas tentações, né? Os hormônios, eles são reais, não é algo espiritual, não. É da nossa carne, faz parte, não tem como nós evitarmos. Agora, como que nós lidamos com isso é algo que pode definir muita coisa na nossa vida. Por exemplo, eu gosto aqui, professor, você pode trazer o tema ali sobre prostituição, falar sobre o tema, sobre o original, já é algo que a gente fala muito a respeito disso, mas eu gosto de dar essa ênfase na história de Balaão. Balaão, ele tenta amaldiçoar, ou melhor, ele é contratado, né? Ele é contratado pelo rei dos Moabitas para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue. Ele tenta amaldiçoar uma vez, tenta amaldiçoar duas, e com palavras ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Então, a profecia dele, a maldição dele não deu certo, mas o conselho deu. Qual que foi o conselho dele? Ele chega para o rei e fala assim, ó, não deu certo, tentei amaldiçoar, não consegui, vou te dar um conselho. Pega umas meninas aqui do teu reino, pega umas meninas aí que você sabe que você pode enviar elas, e manda elas lá e tentar convencer os meninos do povo de Deus, convencer os rapazes, trocar ideia com eles. E elas então vão e se oferecem para eles. E nisso que elas se oferecem para eles, eles cedem à tentação.
Provavelmente, gente, né, professor, não era uma menina que era umas meninas desprezíveis aos olhos, não, eram meninas bonitas, meninas que fizeram com que aqueles meninos ficassem tentados. Agora, a condição delas é que eles também cedessem ao que elas queriam. Ou seja, eles, ao mesmo tempo que elas se ofereceram a relacionar-se com eles, mas elas também gostariam que eles adorassem aos deuses dela. E aí foi só o início de um grande problema. A prostituição foi só uma porta, mas agora a idolatria também entra. E nós vemos a grande tragédia que acontece no meio do povo de Deus. Então a palavra de maldição em direção à vida de alguém, muitas vezes não dá certo. Uma palavra de maldição não dá certo contra a tua vida, jovem. Porque você é protegido, você é guardado, você é blindado. Né? O Senhor já morreu por você, você tem a bênção do Senhor na tua vida. Agora, a prostituição, as nossas ações, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, pode atrair, pode abrir as portas para para tragédias na nossa vida. Nós vemos empresas com homens inteligentíssimos, com homens capazes, excelentes administradores, que companhias, empresas, organizações inteiras afundam por conta da prostituição. Famílias que você olha e fala, que família incrível, que família linda, por conta do pecado de adultério, por conta do pecado contra o corpo, a família é destruída. Ministérios que muitas vezes você fala, que bênção, que maravilha, o que é isso, que coisa incrível. Por conta do pecado da prostituição, por conta do adultério, o ministério traz vergonha, traz escândalo e acaba. Governos. Nós tivemos na década de 90 um presidente da maior nação do mundo um homem poderoso, envolvido num escândalo na área de prostituição, adultério. Algo que abalou a sua vida até os dias de hoje. A sua família. Por quê? Porque é uma pequena coisa, aparentemente, né? A pessoa tão poderosa, faz tanta coisa, mas algo que ele peca contra o corpo, algo que ele peca contra os mandamentos, contra algo que é seu, é o corpo, a sua sexualidade, algo que Deus colocou, mas faz um mau uso dela. E aí, infelizmente, abre portas para todo o tipo de males. O subtópico 2, nós temos o aborto. O aborto é um tema muito falado nos nossos dias e é um dos maiores exemplos da desvalorização à vida. Nós temos a compreensão de que o mal de entender, né, a banalidade na questão do aborto é que inicia-se muito antes, porque quando alguém desconsidera, por exemplo, a existência de um Deus que fez todas as coisas, se alguém não acredita que foi Deus que fez o ser humano, logo esse alguém também não vai ter dificuldade de acreditar que a vida não é sacra, de que a vida não é sagrada. Se não foi Deus quem fez, então o ser humano a vida humana não é sagrada, a vida humana não é sacra, não há sacralidade na vida humana. Também, se não há um Deus que fez todo o ser humano, não há quem determine para a humanidade o que a humanidade deve fazer, o que não deve fazer. Se não há um ser criador da humanidade, se não há um Deus supremo, também não há quem diga para a humanidade o que fazer e o que não fazer. Se não há quem diga para a humanidade o que fazer e o que não fazer, se não há também sacralidade na vida, logo, uma vida que está dentro de outra vida, uma vida pode definir sobre a outra. Uma vida pode definir sobre a outra. Eu não quero mais que essa vida permaneça. Então, esse é o princípio que nós precisamos compreender. O que está por trás de uma ideia, o que está por trás de um pensamento. Há muitas vezes uma discussão, ela é só a ponta do iceberg. Não tem como a gente, às vezes, convencer uma pessoa de que está certo ou que está errado, se na verdade a base do ensino está completamente comprometida. Por isso que nós precisamos entender a importância da escola dominical para nossas crianças. De colocar que há um Deus que fez todas as coisas, que há um Deus supremo, de que há um Deus acima de todas as coisas, que Ele organiza e Ele determina o que a humanidade deve fazer ou não fazer. De que há um Deus que fez o ser humano, que deu vida, que a vida, há sacralidade na vida, de que a vida é um dom dado por Deus e só Deus pode tirar, assim como só Deus pode dar. Então, todo esse conhecimento
nós precisamos trazer para a nossa juventude, para nossas crianças, para nossos adolescentes, o conhecimento base, para que temas como esse sejam muito mais fáceis de tratar. Para que hoje nós não precisamos, às vezes, tentar convencer as pessoas de que esse tema é um tema delicado, de que é um tema que fere a palavra do Senhor. O aborto, nós temos essa posição de que nós somos a favor da vida. Nós temos essa posição de que a vida é sagrada, de que foi Deus quem nos deu a vida, que a vida é um dom de Deus. Ele dá, Ele tira. Nós precisamos compreender que Deus, que o Criador de toda a humanidade, Ele continua exercendo o seu poder e a sua autoridade e a sua vontade sobre a humanidade. É Ele que determina o que acontece e o que não acontece. É Ele que determina as regras da humanidade. Nós temos também o subtópico 3, formas distorcidas de sexualidade. Não há como negar a sexualidade. Não há como negar a sexualidade humana e não há como negar que está na palavra do Senhor sobre a sexualidade. Então, tem como distorcer a sexualidade. Então, nós precisamos ter a compreensão e o cuidado que hoje em dia tem se distorcido o conceito de sexualidade. E nós precisamos ter compreensão de que as orientações bíblicas e científicas, inclusive, são bem claras. E nós não temos como entender de que alguém possa nascer em um corpo errado. As distorções bíblicas, com relação a isso, as possibilidades, inclusive, de subtrações bíblicas, subtrair trechos bíblicos para justificar alguns comportamentos, também é algo que nós abominamos. Então nós temos essa compreensão de que nasce em si homem, nasce mulher, de que não se torna homem, não se torna mulher e que também não há possibilidade de alguém nascer no corpo errado. Essa é a nossa compreensão bíblica e científica, é assim que nós cremos. Agora, tópico 3, haverá um fim na sexualidade humana. O tópico 1, subtópico 1, diz assim, a glorificação. Queridos, na eternidade, é importante nós trazer isso para os nossos jovens, na eternidade nós não precisaremos da nossa sexualidade. Na eternidade, Jesus, respondendo aos saduceus, ele diz que na eternidade não haverá casamento. Na eternidade, ninguém casará, nem se dará em casamento. Nós seremos como os anjos, teremos um corpo glorificado. A sexualidade é algo, então, dado por Deus, terreno, para ser desfrutado aqui. Então, que nós possamos, diante da bênção de Deus, perante a bênção de Deus, utilizar o nosso corpo para a sua glória, usar a nossa sexualidade da forma correta, da forma com os parâmetros bíblicos, para a glória do Senhor. O subtópico 2 diz assim, o destino eterno dos que rejeitam a Cristo. Bom, os salvos em Cristo terão o corpo transformado e glorificado. Os que não são salvos não terão o corpo glorificado e serão destinados ao sofrimento eterno. Agora, olha que interessante. O que nós fazemos com o nosso corpo em vida pode determinar o que será feito com o nosso corpo na eternidade. E aí? Queremos ter o nosso corpo glorificado, transformado, ou queremos o nosso corpo em sofrimento eterno? Que nós possamos usar o nosso corpo, a nossa sexualidade, para glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos usar o nosso corpo e a nossa sexualidade dentro dos parâmetros do Senhor, dentro dos parâmetros que a palavra de Deus nos coloque. Que nós possamos desfrutar dessa bênção, que não é um erro, que não é um pecado. Nós possamos desfrutar dessa bênção. Que os casais possam desfrutar, sendo abençoados, sendo alegres na presença um do outro e na presença do Senhor, que isso possa servir de bênção para a sua vida e jamais servir de maldição. Nós precisamos fugir de tudo o que tem de prostituição no mundo, seja a fornicação, seja o adultério, tudo que envolve a prostituição, através dos nossos olhos, através do nosso corpo, através dos nossos pensamentos. Precisamos fugir disso, para que o nosso corpo e a nossa sexualidade sirva de bênção nas nossas vidas. Conclusão, então, a sexualidade foi planejada por Deus. Sexualidade é uma bênção. Assim como todas as coisas,
se nós não usarmos com sabedoria, pode nos levar para longe de Deus. Então, que Deus possa cada vez mais olhar para nós, que Deus possa olhar para a minha vida, para a sua vida, e ver você usando o seu corpo, utilizando o seu corpo da maneira correta, da forma correta, abstendo-se da prostituição, fugindo, né, daquilo que os nossos olhos desejam, daquilo que a nossa carne clama. E eu sei, professor, que você está lidando com adolescentes, com jovens, que estão numa fase, muitas vezes, de busca por um casamento, de busca por algo, por alguém, né? E muitas vezes até pela razão equivocada, né? Porque os hormônios estão pedindo. Então, trabalhe com os seus alunos de que essa fase não é pecado, né? Essa vontade que eles estão de ter alguém, de ter um relacionamento íntimo com alguém, é algo do corpo, é algo da natureza. Agora, que eles possam saber controlar isso, que eles possam pedir a direção do Senhor para que eles possam controlar isso, que eles possam utilizar a inteligência deles para fugir de vídeos que despertam, de conversas que fazem com que eles fiquem pensando em outras coisas. Então, que eles possam entender que aqueles jovens que ainda estão solteiros na sua classe, que há um casamento abençoado esperando por eles, que há uma vida de sexualidade esperando por eles, que o Senhor, dentro do casamento, dentro daquilo que Deus projetou, tem algo extraordinário para a vida deles, tem algo espetacular para a vida deles, do cônjuge, e que isso vai ser uma bênção muito grande, e que eles possam, no nome de Jesus, entender que se eles, qualquer tipo de comportamento nessa área, fora daquilo que o Senhor projetou, fora daquilo que o Senhor planejou, infelizmente, pode abrir brecha para a ruína. Para a ruína. E se eles não quiserem olhar para a Bíblia, que eles olhem para o que está acontecendo no mundo. Que eles olhem para empresários que tiveram problemas nessa área. Que eles olhem para governantes, para líderes religiosos, para qualquer pessoa que teve problema nessa área. Infelizmente, a ruína foi o próximo passo. Que nós possamos então nos apegar à palavra do Senhor, entender que ela é luz para o nosso caminho, né? Que ela é lâmpada para os nossos pés e que ela é luz para o nosso caminho. Deus abençoe, querido professor. Tenha uma excelente aula nesse próximo domingo. Que os seus alunos saiam daí abençoados como sempre têm saído. Deus abençoe. Até a próxima.